tema também é Você e Eu para Sempre. E o texto que nós vamos meditar nesta manhã é Mateus 7, 24 a 29, um dos textos. E o segundo texto é Efésios 5, do versículo 28 a 33. Isso. Eu vou ler primeiro sobre Mateus, que fala sobre o prudente e o insensato. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer estas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Agora o próximo texto, Efésios 5, o 28 até o 33, diz assim: da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como o seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes, o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também amem a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Nessa primeira passagem, muito conhecida, que Jesus falou sobre os dois construtores. Jesus falou sobre construção e ele colocou o foco em fundamento, na fundação. Fundação é a base da construção, como todos nós já sabemos disso. Fundação também não é alguma coisa isolada do resto da construção. São as partes que se fundem. Mas nós sabemos que se uma fundação não for bem feita, não adianta ter uma construção muito bonita. Isso aqui pode ser bonito, estrutura bonita, mas sabe, se essa construção não tiver uma boa fundação, tudo isso que foi construído, que é tão lindo, tem o risco de ruir. Nós já ouvimos várias notícias de edifícios bonitos que ruíram. E a razão que eles ruíram, necessariamente não era a construção, ou não era a construção, mas o problema estava na fundação. Quando a gente fala sobre fundamento, a gente está falando objetivamente de palavra de Deus, que é o que Jesus estava falando. Palavra de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia, é um absoluto. A Escritura, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Nós vivemos em um mundo onde tudo é relativizado. A filosofia vai dizer que não existe uma verdade absoluta, que nunca será possível chegar à verdade. O máximo que se consegue fazer é chegar meio que perto da verdade, mas nunca uma verdade absoluta. A filosofia diz que não tem verdade absoluta. Contudo, nós sabemos que existe uma verdade absoluta, que é a palavra de Deus.
A palavra de Deus é a verdade absoluta, na qual nós fundamentamos a nossa vida e a nossa fé. A gente vai falar antes sobre fundamento e depois sobre construção. Há um homem que foi John Gray. John Gray escreveu best-seller chamado Homens são de Marte, Mulheres são de Vênus. Olha aí, tem mais gente que já leu John Gray, ou ao menos ouviu falar dele. Eu diria a vocês que esse homem falou sobre tudo sobre construção. Mas não sobre fundamentos, e se citou alguns fundamentos, o fundamento dele foi areia, e não rocha. Ele falou sobre casamento, e esse livro se tornou tão famoso. Eu vi uma vez a declaração de um pastor, dizendo que esse livro era melhor do que qualquer livro evangélico sobre casamento que ele já tinha lido. Mas sabe de uma coisa? Esse cara que escreveu sobre casamento, que foi tão famoso, que o seu livro vendeu não sei quantos milhões, se divorciou. O casamento dele acabou. Mas sabe, ele conhecia muito, ele falou muito sobre a parede, sobre a janela, sobre a pintura, mas não sobre fundação. O livro dele é classificado como uma literatura de autoajuda. Quando as pessoas são orientadas a fazer coisas por elas mesmas e tal. E eu não vou dizer que não haja nenhum valor em literatura de autoajuda. Sabe, tem algumas coisinhas lá que ok, até dá para você usar, que são umas dicas interessantes. Mas eu quero dizer a você que literatura de autoajuda não sustenta casamento. O que sustenta uma vida conjugal é a palavra que nos fala de ajuda do alto, e não de autoajuda. O que nós mais precisamos não é de autoajuda, mas é de ajuda do alto. E a Escritura Sagrada nos provê essa ajuda do alto. E essa ajuda do alto fala sobre tudo, fala sobre construção, mas ela fala muito sobre fundação, sobre os fundamentos. Mateus, capítulo 19, versículo 6, Jesus diz que marido e mulher devem estar juntos até que a morte os separe. Isso é um absoluto bíblico. Essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. Está explícito na Bíblia. Não está nem implícito, está explícito. O que está implícito também merece a nossa atenção. Mas ainda mais quando são coisas explícitas, claras, nítidas. Não é a vontade de Deus que um casal se separe. E eu já ouvi alguns questionamentos dizendo, pastor, mas sabe, é que o meu casamento não era o propósito de Deus, não era a vontade de Deus. Hoje que eu estou vendo que não era. Até eu tive uma indicação de Deus lá que não era, mas eu insisti e casei. E daí a minha resposta é, mesmo que não era, hoje é. Deus não quer mais que você se separe, não. E Deus é bom. Se tiver disposição entre vocês, Deus é poderoso para construir uma relação entre vocês, se vocês estiverem abertos à palavra de Deus, e que vocês sejam, sim, muito felizes. Sabe o que é isso? Isso é
fundamento, sua fundação. É princípio básico, isso tem que estar bem nítido na nossa cabeça. Não é porque alguma coisa, houve um conflito, não está dando certo, acho que não é da vontade de Deus. Não, isso é mentira do inferno. É a vontade de Deus, sim, que estejamos juntos. Deus é um Deus de paz, amor e alegria. São bênçãos isso. Amor, a paz, a alegria. E Deus criou o casamento para que homem e mulher desfrutassem e vivessem nessas bênçãos. Se o nosso casamento não está desfrutando disso, não está desfrutando de amor, de paz, de alegria, ele precisa ser ajustado a princípios divinos. Isso também é fundamento. E nós precisamos olhar para o nosso casamento, ver o que está fora dos princípios, ver o que está faltando lá na fundação, e mesmo que já construiu alguma coisa, sabe, vai ter que voltar lá na fundação ou nas laterais, de alguma maneira, tem que mexer na fundação. Eu lembro que aqui há uns anos, aqui na João Gilberto, alguma coisa aconteceu na área de um edifício e que lá por baixo a coisa começou a ser meio que corroída, alguma coisa aconteceu no solo e a fundação ficou comprometida. E eles tiveram então que agir usando as técnicas necessárias para entrar na terra e reforçar aquela fundação, para que o edifício não caísse. Eles tiveram que rever a fundação. E muitas vezes em nosso casamento, a gente só fica olhando nas paredes, nas janelas, nas pinturas, e esquecemos de olhar para a fundação e ver se de repente não é necessária uma intervenção na fundação. Para que um casamento seja bem estruturado, ele precisa se basear na palavra de Deus. Jesus disse, ele falou das duas casas. Tanto uma casa como outra receberam impactos, vento, água, bateram contra elas. A diferença delas foi a fundação. Aquela que estava sobre a rocha não ruiu. E Jesus disse que aquele que ouve as suas palavras, aquele que constrói a sua vida na palavra dele, ele constrói a sua vida sobre rocha. E falando sobre princípios divinos, os princípios divinos são aqueles que devem ser os primeiros na nossa vida. Eles é que precisam comandar, não é o que eu penso, não é o que eu acho, porque nós somos bons, né, em querer colocar aquilo que eu penso, o que eu acho, mas os princípios divinos precisam estar à frente do nosso casamento. Nos versículos que a gente leu, principalmente no versículo ali de Efésios, ele fala sobre alguns fundamentos básicos. Ele cita o amor e o respeito. E antes, ali no começo da passagem, no versículo 22, que eu não li, mas ele fala também sobre a autoridade. Ele fala que existe uma cadeia de autoridade, né, e que ela deve ser respeitada. Mas ele menciona o amor de uma forma muito especial. E ele diz assim que para os maridos amarem as suas esposas. Então eu tenho uma palavra aqui para os maridos. Sabe, marido, é essencial que você ame a sua esposa. Isso não sou eu que estou falando, mas é a palavra de Deus. Nós lemos nessa manhã. Então, de uma maneira geral,
quando um marido, ele ama a sua esposa, ele não vai ter dificuldade em que essa esposa o respeite. Porque uma mulher que é amada, ela vai respeitar. Concordam, mulheres? Amém. Então, quando nós recebemos este amor que nós lemos aqui em Efésios, que a palavra nos ensina, quando nós recebemos esse amor, como somos amadas e cuidadas por nosso marido, automaticamente a nossa resposta também vai ser uma resposta de amor, só que vai vir acompanhada de respeito. E isso é essencial. O marido que ama, ele não vai usar de autoritarismo, mas ele vai usar de uma autoridade responsável, consciente, uma autoridade sobre a sua casa, sobre sua esposa, sobre os seus filhos, uma autoridade com sabedoria, com equilíbrio, não com imposições, mas com muita sabedoria do alto. Isso tudo que nós estamos ouvindo é fundamento. Estamos em fundamento, vamos começar a pensar um pouquinho na construção, no que vem acima. Construção, elas são as nossas ações diárias baseadas nos princípios, baseadas nessa fundação. Não são só dicas. Se a gente tem só dicas de casamento, dicas de relacionamentos, e isso tem o seu valor, mas se a gente só tem isso e não tem fundação, isso aqui é só autoajuda. E lembra disso. O que nós mais precisamos é de ajuda do alto. Muitas vezes as dicas dos livros das pessoas sobre relacionamento, elas só colocam as pessoas no centro. São dicas antropocêntricas, o homem no centro. No entanto, quando tem fundamentação, Bíblia, palavra de Deus, pessoa de Jesus, então, essas ações são, sobretudo, cristocêntricas. A gente enxerga Jesus no centro, Ele como base, olha para Ele, e a partir dele, a gente tem também essas ações nas nossas construções, essas ações diárias que são necessárias e muito importantes. Sabe, hoje, eu com a Carmen, a gente está completando de namoro 35 anos, 9 meses e 24 dias de namoro. Nós começamos a namorar no dia 11 de outubro de 1982. Aqui no final do Alberto Foloni, com aquela outra rua, dentro de um Fusca. E desde lá, nós namoramos. De casados, nós temos... Hoje se completam 32 anos, 7 meses e 21 dias. Eu quero dizer a vocês que nós namoramos até hoje. Nós namoramos até hoje. E a gente cuida da construção, e daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a construção. Mas, sobretudo, de fundamento. Sobretudo de fundamento. Como a Carmen disse, na oração, na palavra de Deus, nas atividades da igreja, e buscamos manter uma boa comunicação. E nós amamos estar juntos em casa. Tem muitos cônjuges que vão para o trabalho e a hora de voltar para casa é um tormento, porque vai ter que conviver com aquele homem, com aquela mulher. Isso é tão ruim.
Mas como é bom quando a gente não vê a hora de voltar para casa e de estar junto. De conversar, de se comunicar. Isso é bom demais. Eu quero dizer para você que isso não é utopia. Isso é realidade. Isso é o que Deus quer para você e para o teu casamento. Eu sempre digo que essa história de que o tempo vai passando, o amor vai esfriando, é assim mesmo, vai caindo na mesmice, é mentira do inferno. Não tem que ser assim. E não deve ser assim. Eu amo essa mulher cada dia mais. Isso tudo por conta de fundamento. E a gente também cuida da construção, que são essas ações práticas do dia a dia. Enfim, a gente não quer fazer aqui uma dicotomia rígida entre fundamento e construção. Nós já falamos que são coisas que se fundem. Não quero estabelecer uma linha, essa linha aqui para baixo é fundamento, não, elas se fundem. Mas, de alguma maneira, essa figura nos dá um pouco de uma ideia. Fundamento que a gente falou até agora, vamos falar rapidamente sobre o que tem a ver com a construção, que são essas ações do dia a dia. Ações práticas que nós podemos fazer e que vão nos ajudar a construir esse casamento sólido que tanto almejamos e que tanto desejamos. Primeiro, compartilhar os nossos problemas. Não descarregar tensões deles no cônjuge. Sabe, às vezes você está tenso, você está preocupado e você não compartilha o que você está vivendo, o que você está sentindo, e daí você só descarrega as tensões no teu cônjuge, porque ele é o que está mais próximo de você. Você tem que ser um aliviador de tensões, não alguém que cause mais tensão no outro. Então, esse é um princípio também muito precioso. Seja bálsamo, não seja vinagre, azedo. Seja bálsamo, compartilhe aquilo que está no seu coração. Outra coisa muito necessária é entender os dias mais difíceis. E, enfim, tem uma questão física, biológica, que nós sabemos, mas às vezes os homens esquecem, né, que tem a ver com a tal da TPM. E nós sabemos, os homens sabem na cabeça, não conhecem no corpo, e entender esses dias mais difíceis. Os dias da TPM são um exemplo, especificamente ligado à mulher, uma questão física, biológica, as alterações são mais constantes. É preciso que homens entendam isso, mas não quer dizer que homem é sempre o cara superestabilizado emocionalmente, não. Tanto homem como mulher sofrem as pressões. E é importante que eles compartilhem essas situações um com o outro. Também não deve haver competição entre o casal, mas cooperação. Às vezes, marido e mulher ficam competindo, quem é melhor que o outro. E isso tem sido uma grande arma que o inimigo tem usado, porque nós não somos feitos para competir com o nosso cônjuge. Nós somos feitos para somar com eles. Outra coisa é entender as limitações do outro e aceitar as suas próprias limitações. Tem coisas que ela tem muito mais habilidade do que eu. Tem coisas que eu tenho mais habilidade. É preciso entender isso.
Eu não posso exigir que ela tenha as mesmas habilidades do que eu. Outra coisa é entender que somos diferentes. Só de olhar já dá para ver, né? Homem e mulher bem diferente um do outro. Nós temos gostos diferentes, a gente pensa em muitas coisas de forma diferente, a gente tem opiniões diferentes, mas nós nos completamos. Isso a gente nunca deve perder de vista. Eu sou diferente, mas eu completo ele. Ele é diferente, mas ele me completa. Outra coisa, e isso tem a ver com fundamento, mas também é diário a questão do perdoar, e isso dá toda uma mensagem, e nós estamos em um processo de aperfeiçoamento, mas não somos perfeitos. E como eu não sou perfeito, e eu erro, sabe, ela precisa me perdoar. Como ela não é perfeita e também erra, o perdão precisa ser uma constante. E é essa a razão que Jesus disse, quando tem essa história lá que o Pedro fala, quantas vezes eu devo perdoar? Até 7 vezes, não, 70 vezes 7 e tal, todas essas questões. O que Jesus estava comunicando é que a gente tem que perdoar sempre. Isso é dia a dia, isso é construção, isso melhora o ambiente e a atmosfera da casa. Outra coisa é renunciar. Todo relacionamento é feito de renúncias. Muitas vezes renunciar à minha vontade, às vezes eu gostaria de ficar em casa, descansando e tal, mas ele tem um compromisso e é importante para ele que eu esteja apoiando ele nesse compromisso, eu esteja com ele. Às vezes eu tenho que fazer uma renúncia. Hoje eu vou renunciar de ficar aqui descansando e eu vou acompanhar meu marido. E às vezes é o contrário. Então, relacionamento também é feito de renúncias. Outra coisa, comunicar sentimentos, percepções e impressões. É preciso comunicar. Por favor, não queira que o outro adivinhe. Você quer ver uma frasezinha mágica e que falta muito em casamentos? Muito obrigado. Às vezes a esposa faz alguma coisa, uma refeição, um café, não fez mais do que obrigação, o marido acha, não diz nada. O marido vem com alguma coisa, faz algum serviço, a esposa acha que não fez mais do que obrigação. Ok, até pode ser uma obrigação, mas como fica mais leve e mais gostosa esse exercício dessa determinada função ou obrigação, quando se recebe um muito obrigado. A outra vez que isso for feito, será feito com mais alegria. Muito obrigado. As palavras e gestos que revelem amor. Conhecer o cônjuge. Perceber quais são os gestos, as atitudes, as ações de amor. E último lugar aqui, nunca deixar as boas práticas do namoro. Namore sempre. Todos os dias. Amém? Amém. Gostou do todos os dias, né? Vamos cuidar dos fundamentos. Mantenhamos o cuidado com a construção, fundamentos, e o que vem em volta é um todo. E se a gente viver assim, nós mostraremos a essa sociedade que o casamento é uma instituição maravilhosa. Amém. E o nome de Jesus será glorificado.